Começamos. Olá, bom dia. Bom dia. Começamos. Sábado. Eu estou alaranjado hoje, não é? Tá. Combinando um pouquinho com você. Como estão vocês, pessoal? Tudo bem hoje? Bem-vindos, café com a gente, todo sábado às 10 horas. Hoje nós estamos naquela tolerância, né? Passou um pouquinho das 10. Passou um pouquinho das 10, mas estamos aqui, tomando um cafezinho e batendo um papo. Sejam conversando. bem-vindos, quem já está aí conosco. Valquíria, bom dia. Bom dia, você que está chegando, vai chegando, sentando, se acomodando Bom por dia, aí. amores. JT Lima esteve conosco na live passada, eu acho. Tem JT gente que Lima. todo sábado tá Olha, aqui com a gente. Que legal, né? Isso é uma alegria, é um momento muito especial para nós estarmos juntos com vocês, conversando um pouquinho. Estamos bem, graças a Deus. E você? Conta aí, como é que tá chegando o nosso áudio? Tá chegando Tá bem bom. para vocês? Tá chegando direitinho? Tá escuro lá, por quê, Gê? Tá certinho? Tá tudo bem? Tá bem. É? Tá bem. Valquíria, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, Valquíria. Amém. Fica com a gente até o final, gente. Café Vamos com lá? café com a gente, um bate-papo sobre o seu Começando relacionamento. agora. A gente tá começando agora. Você é o primeiro dia, tá ótimo o áudio, obrigado pelo retorno. Obrigado por retornar aí e dar a dica pra gente. Às vezes a gente fica falando aqui, falando, daqui a pouco alguém fala, vocês estão falando o que mesmo? Não estou ouvindo nada. Né? Então aí a gente não paga esse mico. Né? E aí, é a primeira vez? Quem tá chegando aí a primeira vez? Tem muita gente que tá todo sábado já deixa lá no relógio, né? Deixa o sininho, né? Isso, eu sempre deixo lá no YouTube, eu deixo a live ela programada. Então assim, você que está acompanhando a gente, que você quiser ser lembrado, então você vai no YouTube durante a semana, você pode ir lá no YouTube e agendar a live para você, porque daí o próprio YouTube ele vai lembrar você da hora certinha que está começando o nosso bate-papo. Tá? Silvana, é o primeiro dia. Que legal, Silvana, você vai gostar muito. Alex Sinara, primeira vez também. Olha que legal, fica legal. com a gente aí. A gente vai falar de uns temas aqui bem interessantes, tá bom? Olha, essa é a terceira semana, né? O terceiro café com a gente, Primeiro fala o que a gente está fazendo aqui, né? Para esse pessoal que está a primeira vez na nossa live, né, gente? Vamos lá, conta para eles então. A gente está aqui já faz um tempinho, todo sábado com café com a gente. A gente fala sobre relacionamentos, né? É um momento para a gente bater um papinho sobre alguns temas que são, às vezes, temas difíceis do relacionamento, do casamento, da vida dois. A gente fala casamento, aí a gente lembra logo do cartório, aquela coisa de assinar um documento. Tem muitas pessoas que vivem juntos, são casados, mas não tem aquele documento assinado. Gente, isso é um detalhe, tá? O casamento é uma coisa nova, né? O casamento como a gente conhece hoje no cartório, ele tem um pouco mais de 100 anos. Então, se você vive junto, se você tem um casamento, você tem uma vida compartilhada, a gente vai conversar aqui sobre temas que estão ligados à nossa vida, ao nosso dia a dia, aos nossos relacionamentos, em especial ao relacionamento entre você e sua esposa, você e seu marido. Você e seu parceiro, seu namorado, seu noivo. Esse cara que dorme com você aí. Que é JT Lima. Tereza diz que é a segunda vez. Seja bem-vinda, Tereza. Pela primeira vez, Eurides, fica com a gente aí sábado, café com a gente, todo sábado às 10 horas. Todo sábado a gente está aqui. Vocês podem participar, já vocês podem estar aqui mandando seus comentários, né? Sobre o tema que a gente vai abordar. A gente está falando já, essa é a terceira semana, que a gente está falando sobre 7 alertas para o nosso relacionamento. O que é um alerta? Um alerta é algo que te deixa ligado, né? Olha, alguma coisa pode acontecer por aí, né? E a nossa inspiração, por falar em 7 alertas para o seu relacionamento, seu casamento, tem a ver com o mesmo sinal do trânsito. Por quê? Porque quando acende aquela luzinha amarela lá no semáforo, né? No semáforo, aqui em Brasília é semáforo. De repente, por aí, São Paulo é farol, né? Farol, em alguns lugares é sinaleira, enfim. Mas quando aparece aquela luz amarela, o motorista ele já se liga. Já fala, a gente vai ter que parar. Não vai ter jeito de passar, não. O sinal vai fechar e a gente vai ter que parar. É um sinal de alerta. É uma coisa para você ficar ligado. Você precisa ficar atento. Então, quem está dirigindo que vê um sinal amarelo, se liga. Nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, também tem alguns sinais que são sinais de alerta, que a gente precisa entender como um sinal de alerta.
E aí a gente está destacando aqui 7 alertas para o seu casamento, né? E essa é a terceira live e última, a gente deve fechar hoje. Com esse tema, né? Com esse tema sobre os alertas, a gente sempre traz temas e vocês estão sempre participando. E a gente quer continuar aqui dando bom dia e boas-vindas a quem está começando conosco hoje, quem está com a nossa live pela primeira vez. Começando junto, hoje, né? E a Marlene está aqui. Muito bom estar com vocês. Meu sábado se torna melhor. Oba! Legal. Então não é a primeira vez, né, Marlene, que você está com a gente? O nosso também fica muito legal. O nosso fica bem gostoso. Com vocês aí participando, comentando. Compartilha aí, tá? Isso, com o pessoal. Compartilha. O pessoal avisa do TikTok, lá pros amigos. Muita gente entrando também no TikTok, tá vendo? Olha, um movimento grande lá no TikTok. Bacana, pessoal. É isso aí. Fica aí com a gente até o final. Fica com a gente aí. Participe, coloque o seu comentário. 7 alertas. Cecília, primeira vez. Dovani, teve algumas pessoas que passaram alguns alertas muito legais, né? Porque assim, nós temos aqui alguns alertas que a gente está trazendo para a gente discutir, mas vocês estão colocando aqui aquilo que você acha que é algo que deve despertar ali a atenção do casal. Olha, se tal coisa estiver acontecendo, é bom a gente se ligar. Né? O que você acha? Vai colocando aí, à medida que você vai entrando e a gente vai te cumprimentando, vai colocando aí também o teu sinal de alerta. Mais gente aí na primeira vez? Olha, o pessoal do YouTube está livre da minha pantufa, mas o restante do pessoal fica vendo a minha pantufa. Pois é. Porque tá tão fresquinho aqui em Brasília e o meu pé fica gelado muito tempo aí. Vou ficar com a pantufa por enquanto. De novo. O meu tá gelado. Eu me recuso a colocar uma pantufa. Pode, eu vou lá buscar a pantufa do G para vocês verem como é bonitinha. Pela primeira vez, boa tarde. Boa tarde, você tá de onde? Yolanda, não sei como é o nome. De onde você está, que já é boa tarde aqui em Brasília, ainda é bom dia. Pra gente aqui é 10h20. Manda um alô aí para os casais de Arco Verde. Arco Verde, PE é Pernambuco. Arco Verde, alô pessoal. Deus abençoe vocês aí em Arco Verde, Pernambuco. Márcio, nossos amigos pernambucanos. Está mandando. Márcio, alô, cadê Márcio. os meninos? Cadê os rapazes para vir para nossa live? Pois é, o pessoal fala aqui os rapazes. que nós rapazes fugimos desses assuntos. O pessoal, as esposas, as namoradas, as parceiras, elas falam que não conseguem trazer os maridos. A gente tem que virar esse jogo, pessoal. A gente tem que entrar aqui na arena, conversar, falar. Senão ela vai vir aqui, vai ficar falando mal, olha, como é que você vai se defender de uma coisa dessa? A Yolanda, eu acho que deve ser o nome, é de Angola. Yolanda. Olha, pessoal lá. Yola Mendes, deve ser. Yola Mendes. Yola. Deve pode ser Yola. Uhum. Bonito. De Angola. Legal, nossos amigos do outro continente, lá do outro lado. Que legal, que legal. Estão sempre com a gente, o pessoal de língua portuguesa, que estão em outros continentes, né, em Portugal, no continente africano, o pessoal está sempre com a gente. Muito bom, muito bom. Vamos lá, e aí, me conta para mim, o que você acha que deve ser considerado um alerta para o casal? Teve uma pessoa que falou uma coisa que eu achei muito legal aqui, que foi assim, olha, quando os familiares, né, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, quando eles começam a interferir no relacionamento do casal, então isso deve ser um sinal de alerta, né? As interferências, né? E aí depois tá aí um sinal de alerta, claro, né? Por quê? Porque começa a perder a autonomia o casal, não é? Começa a perder a autonomia. O pai e a mãe chegam e começa a dizer como as coisas vão funcionar lá na casa deles. Perde a autonomia e começa a dar confusão, né? Porque tem o pai, a mãe, o sogro e a sogra, né? Então, vai se ouvir quem? Vai ouvir quem? Quem é que vai ter mais gestão sobre esse casamento aqui? É meu pai e minha mãe ou é meu sogro e minha sogra? Né? Porque se a gente for aceitar, então, as interferências dos nossos progenitores, certamente a gente vai ter um problema, né? Porque são 4, né? 2 de lá e 2 de cá. A gente vai ouvir quem? Quem que terá mais peso aqui, né? Então, quando alguém colocou de forma muito acertada, né? Quando os pais ou os sogros, de alguma maneira, eles querem interferir
Então isso aí deve E acender aí, a luz amarela. a lista cresce pra caramba, né? Essa lista pode crescer muito, né? Aí entram os cunhados, Cunhado é uma tragédia. sobrinhos, sei lá, entra a família inteira, né? Os filhos também. Filhos, gente, quer alguém para interferir mais na relação, no casamento do que os filhos? Não, não tem. Um filho, desde o momento que ele nasce, ali nos primeiros instantes, ele é gerado. Quando o filho é gerado, ele nem nasceu ainda. E ele já é levado em conta no momento que o casal vai tomar decisões, né? Começa a comprar bercinho, arruma o quarto para receber o bebê e não sei o quê. A vida tem que dar uma redimensionada, né? Pois é. Então, quer uma relação mais próxima do casal do que a relação com os filhos? Né? E o filho cresce, casa e continua tendo ainda, se a gente permite, nós enquanto casal, se a gente permite, você sabe do que eu estou falando, se você tem filho adulto, nós temos 3 adultos. Eles, de alguma maneira, eles estão sempre próximo da gente. Não é? E a gente precisa estar ligado a isso. Então essa lista, né, de o pai, a mãe, o sogro, a sogra, ela vai crescendo, como a Dona falou, né? Vai crescendo, os amigos. E tem que impor o limite, né? Tem o limite. E quem impõe esse limite é o casal, né? Certamente. Então a gente está falando sobre esses sinais de alerta, né? E essa relação, por exemplo, com o pai e a mãe é um sinal de alerta. Olha, a minha mãe, a sua mãe, o meu pai, o seu pai, eles estão presentes na nossa vida, estão interferindo, por exemplo, na criação do nosso filho, no nosso jeito. Nós entendemos que precisamos criar nosso filho de um jeito, mas eles estão trazendo. E às vezes não é nem ninguém da família mesmo, dali próximo, nem um parente. Às vezes é um amigo ou uma amiga muito chegada que você tem um apreço muito grande, tem uma consideração, um respeito, e acha que aquela pessoa detém muita experiência e muito conhecimento, e aí você não ouve ninguém, ou não quer ouvir, não quer nem discutir com seu parceiro, né? A sua parceira, mas vai estar escutando essa outra pessoa. Essa outra né? pessoa. A gente não está falando aqui para não se aconselhar, né? Mas o conselho, ele é algo pedido, ele não é algo que vem espontaneamente, todo mundo chega, não, olha, eu acho que você tem que, eu acho que. Não, o casal ele precisa ser respeitado. O casal tem que ser respeitado. E quando isso não acontece naturalmente, o casal então tem que se posicionar de maneira muito clara e dizer, não, com todo respeito, mas limite é a minha uma casa. coisa muito importante. Limite no geral, né? Então esse é um alerta. Limite protege, né? Limite protege, certamente. Limite protege. Isso é uma frase muito interessante. E aí, o que mais pode ser considerado um alerta? Olá, Nelma. Gente, sejam bem-vindos aí. Quem está entrando, quem tá aí pela primeira vez, de onde você é, continue aí, a gente está aqui falando. E você participa aí com a gente, tá bom? Todo sábado a gente está aqui sempre às 10 horas da manhã com café com a gente. Isso, a gente está aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Nós temos mais de 20 anos que nós aconselhamos casais, que nós caminhamos com casais, com famílias, né? E aí a gente vem aqui então e compartilha um pouco dessa experiência com você, discute um pouquinho sobre algumas questões que você levanta. Você já segue G Dalvani? É o mínimo que você pode fazer, na boa, é o mínimo que você pode fazer, é seguir a gente. A gente está aqui todo sábado batendo um papo com você, compartilhando gratuitamente, né, com você alguns conhecimentos, alguns insights que são muito importantes, que vão certamente fazer a diferença na sua vida. O mínimo que você pode fazer, sabe, tem um cantinho no celular que fica mais ou menos aqui assim, ó, deixa eu ver, isso, é por aqui assim mais ou menos, sabe? O pessoal que está acompanhando a gente nas vidas, tem um cantinho ali que você pode curtir, já viu? Né? Você pode curtir, você pode fazer um comentário, você pode mandar coraçãozinho, sabe? Você vai lá, aperta o coraçãozinho, aí aparece coraçãozinho. Isso aí você pode fazer. Pra você não custa nada e pra gente é muito importante. E pra gente é muito importante. Pro nosso tema é muito importante. Obrigado. A gente fala, o pessoal manda mesmo um coraçãozinho, que legal. É isso aí. Você pode mandar o coraçãozinho. Ó, tem um aviãozinho aí, se você clicar nesse aviãozinho, você vai conseguir compartilhar essa live com alguém. E aí vem mais gente para essa roda de conversa, que é uma roda de conversa muito importante. Então vai lá,
Faça a sua parte. Essa é a sua parte. Valeu? E a gente está sempre aqui, compartilhando um pouco desses mais de 20 anos que nós temos de experiência de conduzir casais, de conversar com casais. E hoje a gente falando desses alertas, né? Alertas. Coisas que você tem que falar assim, cara, vamos lá, vamos ficar ligado, porque pode dar ruim. O que está acontecendo aí, né, na sua casa? Qual é o alerta? O que você acha que da deve vez? ser considerado? Qual é o alerta da vez, né? Alerta da vez, Porque são fases. São fases. A gente vai até aí 11 horas, por volta de 11 horas, agora são 10h30, e é legal que a gente fale sobre isso, pessoal. É muito legal que a gente fale sobre isso, que a gente converse sobre assuntos que eventualmente são difíceis, mas são muito necessários. A Tereza, né, que agora eu já sei que o nome dela é Tereza, diz que ela acha que um alerta, depois um farolzinho, uma coisinha, uma luzinha enfim, são filhos de outro casamento. Falo isso porque minha amiga está travando uma batalha referente. Fico sem saber o que falar para ela. Um alerta são filhos de outro casamento. Legal. São filhos... isso. Tem muita gente passando por isso, atravessando uma crise. E isso não precisa não precisa se tornar uma crise, né? Não precisa se tornar um problema, né? Pode lidar, essa situação... né? Deve ser lidada. As situações da vida, elas precisam ser lidadas com elas, né? Sim, porque, essa é uma situação. Porque são resultados de escolhas, né, Gê? Sim, são resultados de escolhas. Então você faz a escolha e você assume os riscos, né? Porque toda escolha, eu acho que toda escolha tem os desdobramentos, né? Tem as consequências, né? Boas ou nem nós tanto. Vamos aqui abrir uma janela enorme para você que vive um casamento que você lida com enteado, com enteada. Nós vamos abrir uma janela gigantesca para você agora, porque esse assunto é um assunto da maior importância, tá? Então fica aí que eu quero abrir para você uma janela aqui para você olhar por ela, para você enxergar algo novo. Você que convive com enteado, você que convive com enteada, tá? Veja bem, a criação de filhos, independente se são filhos do coração, né, ou se são filhos de sangue, se você gerou, não é uma coisa fácil. Tem gente que fala assim, é muito difícil conviver com a minha enteada, com o meu enteado. Viver com filho também não é uma tarefa fácil. Né? Não, na boa, gente. Na boa. É assim, minha enteada se tornou uma adolescente e a gente não consegue mais se entender. Mas não é porque ela é enteada. Não é porque ela é adolescente. É porque ela é adolescente. Experimenta adolescer de volta pra você ver. Você não tem jeito, né? A gente tá velho e não consegue voltar. Ainda bem, graças a Deus. Mas a fase da adolescência é uma fase complicada, né? É uma fase difícil. O menino não sabe se é criança, se é bebê, se é um jovenzinho, se é um adulto. Ele quer ser adulto e fazer... Pois é. E não se responsabilizar. Né? E não assumir a responsabilidade do adulto, né? Então, assim... A G é muito complicada. Essa é a máxima do adolescente, né? Ele quer ser adulto, quer fazer tudo que um adulto faz, mas em regra, assumir... Né? Em regra isso acontece. Então, assim, assumir, não. A Dalvani colocou muito bem. A minha enteada adoleceu e virou um problema. Mas a questão não é que ela é sua enteada e se tornou um problema. A questão é que ela adoleceu. A adolescência é uma fase complicada. Então, você precisa olhar para essa janela. Você que tem, por exemplo, enteada, que é adolescente, você está lidando com um adolescente. E a adolescência, ela é difícil. É um troço louco. A Dalvani fala assim, bom seria se passasse, né? Os adolescentes gostam de dormir, né? Eles podiam dormir a adolescência inteira, assim, dormir uns 5 anos. A gente está brincando, pessoal. Mas a gente perderia de aprender... Tanta coisa que a gente aprende nessa fase quando os filhos são adolescentes. Eles tratam da gente em muitos aspectos. Bom dia, né? Sérgio. Tá? Bom dia. Então vamos lá. Beijo para sua Keila. Isso, um beijo para Keila e para o Sérgio. Então, assim, a gente precisa abrir uma janela aqui nessa relação com
com o enteado, com a enteada, que hoje é tão comum, né? As famílias estão formando dessa maneira. E tem né? famílias que formam com filhos da esposa e filhos do esposo, né? Assim, os dois levam filhos para essa relação. Sim, os dois levam. Nós temos amigos, por exemplo, que a esposa era divorciada e o marido viúvo, por exemplo. E os dois trouxeram filhos dos seus casamentos. Então, percebe que são situações diferentes? Ela tinha se divorciado já há alguns anos. Ele era viúvo há alguns anos. Se encontraram, quis, né, a vida que eles se encontrassem, formam um casal fabuloso, criam seus filhos, né? Criam seus filhos, estão jovens, adultos já. Com todas as encrencas e situações que todo casal com filhos tem, deles ou não, né? Sim, ué. Aí fala assim, não, mas é minha enteada, é o meu enteado. Não, não é mais. O filho agora que tá lá. Parte ali, não e aí, assim, separar isso. E a Dalvani tocou num assunto fabuloso aqui, olha, é parte mesmo, não tem como separar isso, é teu. Aquele menino que é teu enteado, que é tua enteada, você precisa abraçá-lo como teu. Não vai funcionar se você ficar mantendo longe do seu coração. É uma coisa que acontece e a gente acha difícil funcionar um troço desse. É assim, os meus filhos eu crio do meu jeito, à minha maneira. E os filhos dele... Você se vira. Ele é que se vira, é problema dele. Né? Ele veio de um outro casamento, eu vim de outro casamento, quando é esse o caso, ou viúvo ou não. E eles tinham um sistema, e aí ele continuou criando, e aí mora tudo na mesma casa. E cada um se vira, então não, as coisas não vão funcionar desse jeito. Complicado. Veja bem, para nós, o maior exemplo que tem, e é bom que a gente tenha exemplos, né? Porque quando a gente olha um exemplo, a gente fala, puxa, tá ali um modelo, né? Algo para a gente copiar até naquilo que for possível, né? É isso que a gente faz com um bom exemplo, né? E com um mau exemplo, a gente foge dele, né, Clary? Eu não quero nem de longe. Então é bom quando a gente olha para um exemplo. E qual é o exemplo que nós temos de um padrasto criando um menino que não é dele, né? Que não foi ele que gerou? Né? Nós temos um exemplo fabuloso e nós vamos encontrar esse exemplo na Bíblia Sagrada. Olha só, e eu quero que você olhe para essa janela. Eu quero que você olhe bem direitinho. José, o pai de Jesus Cristo, na família, Sagrada Família, José, ele não era o pai de Jesus Cristo, o pai biológico. Todos nós sabemos que José não era pai de Jesus. Jesus era um enteado, vamos dizer assim, de José, né? Mas José, ele nunca, no momento que ele decidiu assumir aquilo ali, né, que ele foi movido a assumir a paternidade de Jesus Cristo, ele assumiu mesmo a paternidade de Jesus, deu o nome para ele e criou como se fosse dele. Inclusive José era carpinteiro, tinha uma profissão, né? Ensinou para Jesus. Jesus se tornou também um carpinteiro ali, né? Ele era o filho do carpinteiro, ele ajudava o pai dele ali nas tarefas do trabalho, né? Então o nosso modelo de relação padrasto com seu enteado está ali, ó, na primeira família. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você precisa pensar nisso. Você que lida com enteado, você que lida com enteada, né? Você que é uma mãe, né? É uma madrasta, você precisa entender isso. Volte lá naquela família, na primeira família, e perceba a relação de José, do padrasto de Jesus, com o menino. Em todo o tempo, ele foi pai. Em todo o tempo, ele foi pai. Jesus o respeitava como um pai. Há uma relação de respeito ali. Então, eu não lembro o nome da pessoa que abriu essa janela aqui e trouxe esse assunto, né, que é um sinal de alerta assim, para a família, a gente precisa tratar. A gente está compartilhando aqui um comentário, né, que a Tereza fez. Foi a Tereza que fez, né? De uma amiga que está tendo dificuldade com os enteados, né? E a relação é essa. É meu enteado, no caso aí é seu enteado, ok, abrace como se seu fosse. Seu, é seu. Convive com você, é seu.
esse menino, não sei que idade tem hoje, mas vai crescer, vai amadurecer, vai se casar e vai te dar netos. E os filhos desse menino aí vão te chamar de avó. É isso que vai acontecer, a depender da relação que você construir com eles hoje. E você vai sentir esse sabor, o que é ser avó, a partir de um menino que você abraçou como seu. Percebe? Então nós temos um padrão, um modelo de padrasto, de madrasta, também serve para madrasta, né? Que é José, pai de Jesus. Olha para essa janela. Toda vez que você começar a achar que, opa, olha para essa janela. Tá bom? Ah, Gê, mas espera aí. Você não pode esquecer que José, ele abraçou o Filho de Deus, né? Ué, e nosso filho de Deus. Nossos filhos também também, são filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Não há não tem como a gente enxergar de outra maneira, né? Todos nós temos por pai Deus. Assim como Jesus, como José, o próprio José, né? Enfim, entenda isso. Entenda isso, que essa é a maneira de você lidar. G, vai ser fácil? Não. Do mesmo jeito que não é fácil lidar com o seu filho, do seu sangue. Não é fácil também. Tem que ter habilidade? Tem. Tanto nessa situação quanto na outra. Uhum. Né? Habilidade, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente lê nos livros, que a gente busca conhecimento, ouve a experiência dos mais velhos, né? Olha para a nossa vida, olha o que aconteceu com a nossa vida. Todas essas lições que a vida nos dá, é isso aí que a gente vai aproveitar, né? É isso aí. E eu estou tomando nota aqui, porque à medida que você vai falando, para mim isso é importante. Eu achei muito interessante essa abordagem que ela trouxe de que a família, no caso o enteado, lidar com o enteado, né? Com a enteada, é um sinal de alerta. A pessoa tem que ir com atenção. E de fato, eu vou tomar nota aqui, lidar com enteados. Tá? Os enteados, eles já existiam antes de vocês, desse casal se tornar casal, né? Uhum. Então eles já estavam lá. Eles já existiam, já eram pessoas muito importantes na vida dessa pessoa que você escolheu para viver a sua vida, né? Para compartilhar a sua vida. E aí não tem como você abraçar uma parte da situação, né? Só uma parte. Só uma parte. Porque essa parte já veio acompanhada, né? Já existia. Já existia. Esse alguémzinho já existia. Então ele não pode ser assim, não, eu não aceito. Não, como assim não aceita? Você não aceita, você só tem o direito de aceitar antes de assumir. De assumir. Antes de encarar o relacionamento, esse relacionamento. Lá você tinha a opção de não aceitar. Porque aí você não aceitava o pacote completo, né? Você rejeita o pacote completo. Sim, ou abraça o pacote completo. Abraça o pacote completo, porque não tem como tirar umas coisinhas ali do pacote, porque aquele pacote é seu. Pois é, então. Você não é obrigado a entrar naquela relação. Ninguém força. Você vai fazer uma análise da situação. Assim, um viúvo, por exemplo, tem um menino, tem um casal de filhos, tem 3 filhos, e ele tem esses meninos, são dele, esse menino. Mas eu não quero os meninos. Hoje é criança, criança é fácil lidar com criança, né? Porque vai onde a gente aponta e tem que ir mesmo. Mas aí daqui a pouco tá adolescente, aí tem muitos problemas, daqui a pouco são adultos. Mas aí vai lidando, em cada fase da vida você vai aprendendo a lidar. Aí imagina o seguinte, por exemplo, de repente ele veio com 2 rapazes, com 3 rapazes de um primeiro casamento, né? Que ficou viúvo e trouxe 3 crianças. Esses meninos vão crescer e vão se tornar 3 homens e vão levar para dentro da sua casa 3 moças. Vão te dar 3 noras. Então essa coisa não vai ficar melhor, não. E não vem com essa, não são minhas noras porque não são meus filhos. São noras só da outra parte. Não, se a senhora mantiver essa separação aí, essa sua atitude é que vai trazer os maiores problemas para dentro do seu casamento. E vai separar o casal. Vai separar, inclusive, a senhora do seu marido. Porque para ele, o melhor dos mundos é que a senhora abrace os filhos dele como se seu fossem. Então, quem está entrando na live, a gente está
Nossa live é todo sábado. Todo às sábado, 10, gente, às 10. Live Café com a gente. Já tem bastante tempo que a gente está aqui. Eu e o G. Isso, nós todos. G e Dalvani. Com vocês, e vocês participam e é muito legal, tá? Compartilha aí com o pessoal. Esses alertas que o pessoal está trazendo aqui, olha, da maior importância. A gente vai tomando nota aqui, inclusive, de alguns deles, que são importantes. Tem um que a gente trouxe para colocar hoje. Olha, nós falamos na semana passada que nós iríamos tratar de um alerta aqui, que nós queríamos propor um alerta, e esse também é um alerta da maior importância e tem a ver com a vida sexual. Bom, a gente fala em vida sexual aqui na mídia social e aí o algoritmo começa a travar, né? Aí a gente conta com você, porque é você que vai fazer andar, né? Se você não compartilhar o vídeo, aí o vídeo para, porque você vai falar da vida sexual. Mas é isso, a vida sexual dentro do relacionamento, ela, sim, quando ela está sendo descuidada, quando os encontros sexuais entre o casal não estão acontecendo, ou não estão atendendo ao casal, esse é um alerta. Esse é um alerta. Esse é um alerta dos grandes. Por quê, Gê? Porque a vida sexual ela é mais importante do que outros aspectos da vida do casal? Não. Tudo o que acontece na vida, no relacionamento, é importante. E a questão da sexualidade é uma das coisas que merece, sim, toda a nossa atenção. Né? A sexualidade é a única coisa que acontece, né? O encontro sexual, a intimidade sexual é exclusiva, é a única coisa que é exclusiva para o casamento. É o que diferencia o nosso relacionamento de todos os demais relacionamentos. Né? É uma das coisas que diferencia de tudo mais. Você pode se dar muito bem com um amigo, com uma amiga, com sua mãe, com seu pai, mas isso você só tem aqui. É exclusivo. Você não é sexo no casamento, sexo não é uma pitada não é a cereja do bolo. Tá na base, né, Gê? Tá na base. Tá na base. Ele é estrutural, né? Se não estiver bem ali, as paredes podem começar a trincar, né? Já viu a obra? Eu sempre gosto de falar isso. A gente está aqui na minha casa e na minha casa as paredes são todas firmes. Nós construímos essa casa. Nós não temos trincamentos nas paredes. Por quê? Porque nós tivemos boas bases. Nossas bases são bem sólidas. Nós investimos muito na base. No alicerce, na estrutura. Né? Então é isso que garante que as paredes não trinquem, que nada se abale. São alicerces sólidos. Né? E no casamento, o sexo ele está na base, ele está no alicerce. Então, se não estiver bem essa questão da sexualidade, certamente que haverão rachaduras. Vai começar a aparecer rachadura ali pelo relacionamento. E o que é estar bem na vida sexual? Né? Bem, quando nós nos casamos, né, a gente tem nós temos um determinado vigor, uma determinada disposição para o sexo, aquela coisa toda. Às vezes você está aí com, sei lá, 25 anos de idade. A vida é outra, né? A vida é outra. Você não tem tempo para preparar o almoço, mas tem tempo para namorar. Para namorar, né? Aí assim... O almoço fica para depois. À medida que o tempo passa, fez 30, fez 40, fez 50, fez 60, fez 70, fez 80, fez 90. Bem, gente, o que é normal? Depende de cada fase, né? O que é ter uma vida sexual saudável? O casal ter uma vida sexual saudável, né? Que diz assim, olha, com o que diz respeito à sexualidade, está tudo bem. Resolvido. O que significa isso? Depende da fase. O Dalvani falou muito bem, lá no início, às vezes você não tem tempo para fazer almoço, e tá tudo bem, quem quer almoçar? Né? Quem precisa almoçar? A gente come uma coisa qualquer aí. Come um sanduíche. Desde que haja um tempo maior para os encontros românticos, né? Calorados, né? É daquela fase, é daquela época, e tá tudo bem, não tem nada de errado. Alguém com 80 anos pode olhar e falar assim, o que é isso, minha gente? Pra que é isso? Vai fazer um negócio dele? Só esqueceu. São fases, só esqueceu. Só esqueceu como é que foi.
Então são fases. Então em toda época da vida da gente, a gente não sabe com quem que a gente está lidando aqui, né? A sexualidade, ela precisa estar acontecendo de uma maneira saudável. Precisa estar bem. Precisa estar bem, né? E aí a gente, às vezes, tem que talvez prestar um pouco mais de atenção aos casais mais maduros, um pouco, talvez, né? Talvez a gente precise prestar mais atenção nisso, como nós, casal mais maduro. Mas eu sempre acredito que se vocês lidaram com isso, com tranquilidade, buscando conhecer um ao outro e tiveram uma vida sexual bacana do início e foi trabalhando isso e se evoluíram, né, nessa área e se desenvolveram também nessa área, vocês vão chegar nessa idade, na melhor idade, terceira idade, sei lá, na velhice mesmo, tranquilos. Isso não vai ser um problema, né? Não vai ser um problema. Não será um problema. O pessoal fala assim, porque depois de uma certa idade, não mais isso, não mais aquilo, não mais aquilo. Eu acho que não é depois de uma certa idade, aquilo não é cultivado há muito tempo. Não é depois que ficaram velhos, aí, não, agora nós só somos amigos mesmo, nós viramos irmãos. Assim, foi algo que não foi cultivado, né, ao longo desses anos, né? E é complicado porque às vezes acontece com um dos dois. Né? Sim. O outro lado não, né? Quem nunca ouviu falar de um casal, por exemplo, que o homem, sei lá, um dos dois está com 80 anos e está pensando em se casar de novo. Sim. Ficou viúvo, já está viúva há alguns anos, mas ainda está querendo se casar. Não, mas ele quer casar só para ficar, para ter alguém para esquentar o pé dele. Será? Será que ele não quer algo mais? Né? Será que ele não tem um desejo mais? A mais? Então, essa é uma questão muito séria. E o que seria tratar de maneira correta a questão da sexualidade ao longo dos anos, né, para poder chegar lá na maturidade, na melhor idade, na terceira idade, sei lá, né, com isso resolvido, com isso bem. Eu lembrei de uma coisa que agora eu citei aqui uma pessoa, um homem que é viúvo e quer se casar de novo, né? Sente algum desejo, alguma necessidade ainda e tal. Mas eu me lembro quando eu era criança, bem criança, e eu me lembro que tinha umas pessoas que eram conhecidos do meu pai. E o moço lá, o senhor, me lembro bem deles, me lembro do casal, né, me lembro de toda aquela situação. Ele viveu muitos anos com a sua senhora, né? E dava a impressão que aquela senhora era uma senhorinha bem idosa. Mas naquele tempo, na nossa infância, né, gente, já tem muito tempo, que a gente já foi criança. Nada. Parecia que as pessoas... Não sei se vocês lembram que quando a pessoa tinha 30 anos, já era meio velho, né? Assim. Já parecia assim, ter mais Ou então idade, a pessoa tinha 50 anos e parecia que tinha 70. Os tempos eram outros, né? Todo mundo sabe disso. Os tempos eram. Né? Você olhava para uma senhora ou um senhor de 60 anos e parecia que ele já tinha caminhado tudo e já estava mesmo à beira da morte. Já não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Hoje você vê uma pessoa com 60 anos na academia, malhando, puxando ferro, a vida é outra, a nossa realidade é outra. Então naquela época era assim, e o senhor era um senhor bem arrumadão, né? E a senhorinha dele parecia uma senhorinha, bem senhorinha. Ela era mais nova que ele, tinha menos idade que ele, mas parecia uma senhorinha bem velhinha mesmo. E viveram muitos anos e tal ali, e eu me lembro que teve uma fase, eu já era mais adolescentezinha, que esse senhor deixou a
aquela senhora e se casou com a vizinha dele. A vizinha dele, acho que era viúva, não me lembro qual é a situação da mulher, ela não tinha marido. Mas ela, acho que era viúva, e ele deixou aquela mulher dele, a senhorinha dele, que não era senhorinha, que aquela mulher devia ter 50 Era uma mulher anos. jovem, mas que não tinha não estava Não vivendo, tinha aquele né? vigor aquele e tal. vigor da vida, né? E ele se casou. Ele era mais velho que ela. Então, assim, nossa, aí todo mundo, né, na época, isso era uma coisa espantosa, ficou assim, achando horrível aquilo. Nossa, como assim? Só que aquele homem viu naquela mulher, naquela outra, motivo para ele continuar, né? Para continuar com essa vida, com a vida sexual, né? Ativa ainda, ele ainda queria, ele ainda estava disposto a recomeçar, né? E assim, são só exemplos que a gente tem de situações que acontecem. E eu sei que eles viveram muitos anos, eu nem sei, deve ter já ido embora, ido para o céu, todos isso, eles, né? Mas assim, aquele senhor, ele viveu ainda muitos anos com aquela nova mulher que estava disposta, mais disposta, né? E hoje parece que, e ainda acontece que as mulheres têm uma ou outra que estão desistindo de cuidar, e aí, desistindo o que de cuidar. acontece, né? E a gente precisa falar sobre isso de uma maneira bem clara. O que acontece? Muitas vezes o que acontece com o passar do tempo, gente, falando mesmo dos casais mais maduros, é que o nosso organismo ele deixa de produzir algumas coisas que são importantes para manter o apetite sexual, o desejo, a fome pelo outro, né? A vontade da manutenção da vida sexual. O nosso organismo ele deixa de produzir esses hormônios necessários, que são importantes para isso, né? E aí o que acontece? A pessoa que às vezes está passando por essa fase na vida, ele começa a se desencantar da vida sexual, mas não é que, e aí começa às vezes a achar que não gosta do parceiro, começa a achar que não gosta da esposa, né? O cara começa a dizer, não, acho que eu não gosto dessa mulher. Porque na realidade a testosterona dele está baixando, os níveis de testosterona estão lá embaixo, né? Então aí ele perde o desejo sexual, a fome, o apetite sexual, e ele começa a confundir isso, achar que ele não gosta mais da esposa. O amor esfriou. O amor esfriou, né? Na realidade é só a testosterona que baixou. E aí, assim, é preciso acender um alerta aqui. É preciso acender um alerta. A gente lamenta tanto que tem casais jovens, tá? Jovens que procura, a gente conversa sobre isso, que um dos dois estão assim... Perderam interesse. Acabou. Estão falando em divórcio. Eu vou me separar porque eu não gosto mais dessa pessoa. Não gosto mais dele. Não gosto mais, eu não tenho mais. E aí, olha só que prejuízo, né? Pois é. Que prejuízo. E assim, uma visita ao médico é tudo que esse casal precisa para resolver essa situação, fazer um tratamento. Começar a fazer um tratamento, né? Fazer um tratamento. E assim, não precisa esperar fazer 60 anos. Não. É logo cedo, né? E por causa dessa vida louca que a gente vive hoje, né? É muita correria, muito estresse, é muita coisa que a gente traz para a nossa vida. Agora, uma coisa que você falou aqui, mulher, quando se é jovem, mesmo com tantas coisas, a pessoa deixa o almoço para lá para manter esse lado bem. Não, depois a gente come um sanduíche, né? Igual você falou. Então, assim, a vida... no início de uma relação. Então, hoje, aos 50, 60 anos, isso ainda pode estar, talvez, um pouco mais de juízo na cabeça, né? Claro, porque amadureceu, mas ainda pode estar num fogo, no mesmo fogo, desde que a questão hormonal esteja resolvida. Pode estar assim, não, depois a gente almoça, que agora tem algo mais legal para fazer, né? E a questão todinha não é que não gosta, e isso é triste, né? A pessoa chegar à conclusão
concluir imediatamente que o amor acabou. Que acabou o amor. E assim, uma coisa que acontece muito, e é triste a gente falar disso, mas é verdade, e é um alerta, nós estamos trazendo aqui esses alertas, pessoal, são 11 horas, a gente precisa começar a caminhar para o final, a gente queria concluir essa série, hoje talvez a gente não consiga, né? Mas assim, o que a gente precisa chamar a tua atenção, isso acontece muito com os homens, infelizmente a nossa sociedade ainda tem um ranço machista, o camarada ele começa a ter problemas com a testosterona dele, e ele começa a olhar para a esposa e não tem tesão por ela, ele começa a pensar assim, não, eu vou experimentar uma outra, eu vou sair com outra, porque eu acho que o problema é ela. E o problema é ele. O problema é a questão hormonal dele. Mas ele olha para a mulher e não sente tesão pela esposa. Eu vou assim, ali na rua ver se eu encontro, ver se eu dou conta. Porque não é possível, eu não gosto mais dessa mulher, né? Isso acontece, gente, especialmente com os rapazes, conosco, com os homens, né? Ele começa a falar, não, puxa vida, não é possível, né? A questão é ela. E ele não precisa provar de alguma forma, ele precisa ter certeza que ele não tem problema, aí apela para uma situação dessa e olha só que problemão que arruma. Que arruma e vai magoar e vai ferir a esposa, a mulher da vida dele, por uma questão que se ele procurasse um médico clínico geral, doutor, é o seguinte, eu perdi o encanto, sabe? Eu não tô mais afim de dormir de conchinha. Estão as coisas, sabe? Uns exames. E assim, acontece com a mulher também, que ela perde o interesse e tá atravessando uma fase e tudo mais, e ela olha pro marido e fala, não, acabou mesmo. Não sinto mais nada por ele. A gente tem comentários, a gente recebe depoimentos desse tipo. Começa a ver todo tipo de defeito nele. Todo defeito. Uma questão que ela não tem mais interesse, né? Então, a partir daí, como ela não tem mais interesse, ela vê só problemas, ela vê defeitos, né? E sendo que também ela está atravessando um momento que ela pode procurar ajuda, né? E o G estava falando assim, quando jovens, só que assim, quando jovens no início de um relacionamento, porque a gente tem casais jovens que a gente sabe que são jovens, ainda são jovens, mas estão naquele relacionamento já há algum tempo e já houve todo o desgaste e já estão com problemas nessa área, mas ainda são jovens, e aí estão se separando. Estão falando em se separar por causa disso, porque não tem mais desejo um pelo outro. Sim. E são jovens ainda. Mas já estão naquela relação já há algum tempo. A questão é falta de cultivo, né? Falta de cultivar. Falta de cultivar a conexão. Falta de cultivar momentos que sejam específicos para o casal, para que eles façam florir esse jardim, o jardim da sensualidade, da sexualidade, desenvolver isso com saúde dentro do relacionamento, né? Aí como não desenvolve isso, começa aquele que a Dalvin falou, não, é meio como irmãos, aí você vai olhar, tem 35, 40 anos, não é possível. E assim, a gente não está falando assim, uma coisa assim, aleatória, a gente está falando de depoimentos, a gente tem esses depoimentos. As pessoas mandam mensagens pra gente falando isso, eu tenho 15 anos de casados, 15 anos de casados, gente. A pessoa tá... Meu Deus. E aí o que aconteceu? Tem pouco tempo. Só mesmo foi falta de estímulo, de cultivar isso. E assim, o maior problema que a gente vê é que um põe a culpa no outro. Aí é complicado demais. Aí a culpa é do outro, né? Eu não tenho mais desejo por ele porque ele não isso mais, ele não aquilo mais. Aí assim, o cara toma banho todos os dias, tá sempre cheirosinho, bonitinho, mas ela, que não tem mais interesse nele, não tá mais, assim, porque ela precisa de ajuda, aí ela começa a ver que o banho já não tá isso tudo, que ele não tá fazendo a barba, quem não gosta de barba, que ele não tá fazendo a barba com tanta frequência, mas ele não mudou em nada.
Ele não mudou em nada. Os olhos dela, ela tá vendo um outro homem, porque ela já não tem mais aquele interesse todo. E aí eu sempre penso assim, bem, você não está vendo esse homem, mas tem uns por aí que estão enxergando esse homem. Cheiroso, bonito, perfumado. E às vezes, quando você vai olhar de uma maneira mais detida a situação ali, o que de fato está acontecendo, é só que tem um homem aqui, no caso do homem, o cara está estressado, com muita coisa do trabalho, com muita coisa da vida cobrando dele. Assim, né? Esse homem não é esse homem. Não é. É essa situação. É esse momento, né? Às vezes, por que está faltando o interesse ali, faltando aquela motivação para o encontro? A questão não é testosterona baixa, não, é um estresse, é um nível, hoje está todo mundo, né, num nível de estresse terrível, é uma falta de inteligência emocional de lidar com as situações, por exemplo, aí a mulher fala assim, o meu marido, se eu não procurar, ele não me procura. Então ele deve estar com alguém. Aí o pessoal vem comentando, né? A primeira coisa, porque ele já arrumou, foi outra, ele já está com outra, e não necessariamente, né? Não, gente. Não necessariamente. De repente esse homem não está nem pensando nisso. Não está nem ocorrendo de ter um encontro sexual, seja lá com quem for, nem com a esposa e nem com ninguém. Porque a cabeça dele está tão fora desse radar aí, né? Que ele está vendo só a empresa que não está bem, ou o chefe dele que está na cola dele já há muito tempo, ou a entrega que ele está tendo que melhorar a entrega dele no trabalho, né? Então, assim, são muitas as situações que envolvem a questão da sexualidade do casal, são muitas as situações. Agora, a falta do sexo ou uma diminuição muito grande, né, isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Precisa mesmo prestar atenção, porque isso tem desdobramentos, né? Pensa o seguinte, você que é homem, que está me escutando aqui, você teve um dia terrível lá no trabalho, teve um dia terrível, particularmente terrível, você vem tendo uma sequência de dias difíceis no trabalho, as coisas não estão bem lá, sei lá, na empresa, as coisas não estão bem, você não está conseguindo bater suas metas, não está conseguindo manter as contas em dia, as vendas não estão sendo isso que você gostaria que fosse, você vem de uma sequência difícil, mas tem um dia especificamente que ficou muito complicado, que você perdeu, sei lá, um funcionário que era muito importante para você e ele resolveu pedir as contas e ir embora. Aí você chega em casa no final do dia, a sua esposa está lá toda linda, perfumada, com uma lingerie bacana e toda mal intencionada, olhando para você. Você olha e fala, ela tá afim. Eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Ela tá afim. E agora? Eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Quando é esse caso, ele fala, peraí, deixa eu resolver algumas coisas aqui na minha cabeça. Agora, quando esse cara que tá cheio com a cabeça lotada de coisas, chega em casa e pega aquela mulher goteira, chata, que na hora que olha pra cara dele, você não isso, você não aquilo, você não isso, você não aquilo. Ainda a vida fica pior, né? Sai correndo. A vida fica pior. Então percebe, às vezes assim, o seu marido ele não está encantado com você como a senhora gostaria que fosse, e às vezes não tem nada a ver com ele, é com o momento. E a gente precisa ter essa visão para a gente poder conversar, né? E resolver, e ir no ponto onde está o problema, para não gerar outros problemas. Porque senão uma situação que é uma situação difícil, que realmente está instalada no casamento, que realmente precisa ser assistida, por falta de atenção, ela não é resolvida, e outras coisas que estão indo até bem, começa a degringolar. Por quê? Porque virou uma confusão, né? Mas a questão é que a sexualidade, ela, quando não está acontecendo, ela precisa acender uma luz amarela. Não dá para admitir. O casal não pode admitir que não haja encontro sexual. Alguma coisa não está bem. O que está acontecendo? Assim, ao invés de chegar logo à conclusão de que o amor esfriou, procure os motivos. Procure os motivos. E são duas pessoas. Procure os motivos em ambos, né? Assim, a gente precisa, às vezes, trazer exemplos, porque clareia muito a mente, né?
mas nós tivemos a oportunidade de mentorear um casal especificamente que a esposa, ela não perdeu o interesse, o encanto pelo marido, e era um casal que havia uma certa diferença de idade, lembra de quem mais ou menos, havia uma certa diferença de idade, o marido era um cara bem mais maduro do que a esposa, então tecnicamente era para ele estar meio desempolgado, né, talvez, vamos dizer assim, né, pela questão da idade, se a gente fosse considerar isso. Ela era uma mulher jovem, mas perdeu o encanto, não queria mais, e falando em separação, né, e a gente conseguiu conversar, e a gente foi abrindo algumas janelas, e aí então eles conseguiram ir juntos para um tratamento, iniciar um tratamento, né? Gente, isso foi resolvido integralmente. Integralmente. Esse casal nunca mais tocou nesse assunto. Nunca mais. Por quê? Porque foi... Na verdade, eles brincavam e riam, né? Porque havia necessidade de um tratamento hormonal. Aquela senhora, ela estava com alguma deficiência hormonal que o médico, o especialista, identificou, tratou e ela voltou a ser uma mulher interessada novamente no seu marido. É incrível que hoje, com tudo aí, com tudo às claras, com tanto conhecimento... O celular, o Google está na mão, aqui, inteligência artificial... ficam sofrendo ainda, né? É muito difícil. Alguém colocou aqui, se acontece um episódio no serviço, alguma coisa desse tipo lá no trabalho, meu esposo me esculacha. O casamento acabou. É tão complicado isso, né? Trazer uma situação lá de fora para dentro de casa, né? Gente, o nosso relacionamento, ele precisa ser protegido, né? Ele precisa ser protegido. A Dovani falou que colocar limites, né? Protege. Limite, protege. Quando você coloca limite na sua sogra, na sua mãe, no seu pai, no seu filho, quando você coloca limite numa relação com um amigo, lá no trabalho, você protege o teu relacionamento. Agora, quando alguém... Né, mistura tudo, né? O trânsito, você teve um trânsito, estava muito complicado, aí você chega em casa e briga com a tua mulher, ou briga com o teu marido, aí é o fim, né? A gente precisa... Assim, você tem que ficar feliz, né, de ter saído daquele trânsito. Graças a Deus, entrei na minha casa. Aqui, tô bem agora, tranquilo, saí daquele estresse. Tô com a minha mulher, então, assim, tô com meu nossa, marido. cheguei do trabalho, graças a Deus, o dia do trabalho foi muito complicado, foi sofrido, foi corrido, mas graças a Deus, estou em casa e vamos curtir a nossa vida, porque a nossa vida é legal, e porque senão não tem fim uma coisa dessa. Aí assim, você traz prejuízo para dentro de casa de algo que você poderia ter colocado, deixado lá no lugar, é lá daquele lugar. Sabe, a gente precisa adquirir habilidade, mesmo adquirir a habilidade de quando a gente sair do trabalho, de qualquer ambiente, que seja um ambiente que é difícil pra gente, que não é a nossa casa, que você tá indo pra casa, você deixar tudo lá. Sabe quando você passa na portaria ali do prédio onde você trabalha, sei lá, e às vezes a relação não tá boa lá, você precisa, à medida que você vai caminhando pra portaria, você vai se livrando, sabe? Mentalmente você vai se livrando. Larga pra lá. Quando você passar na portaria, que você for, sei lá, pro teu carro, para dirigir para casa, você já está livre daquilo tudo. Já está livre. Porque você está indo para a sua casa. Para encontrar a mulher da sua vida, o homem da sua vida. Você está indo para encontrar com seus filhos, com a sua vida, com aquilo que você ama. Então, tudo aquilo que pesou, aquilo que fica lá. Você está voltando para aquilo que de fato é importante, é o que há de mais importante. Agora, se você pega tudo aquilo que pesou, às vezes o dia inteiro, a semana inteira, e leva lá para o contexto da sua casa, ora, daqui a pouco você está fundindo a sua cuca, né? Você está ficando mesmo num nível de estresse, de ansiedade, que você não vai conseguir gerir mais. Por quê? Porque não haverá mais nenhum lugar de paz na sua vida. Não vai ter mais nenhum lugar de paz. Você vai para o trabalho, está ruim. Mas como a sua casa, você trouxe tudo que estava ruim lá no trabalho, você trouxe para casa, agora a tua casa também está ruim. Né? A moça continua aqui é muita coisa envolvida e meu marido não tem interesse em buscar ajuda. A ajuda está aqui, gente, está batendo na tua porta. Às vezes a gente não vai até a ajuda, mas por meio do YouTube, de uma live como essa, a ajuda bate na tua porta. Sabe? Com certeza ele procura ajuda para
porque eu tenho um marido aqui dentro de casa, que quando ele quer consertar alguma coisa em casa, ele vai lá no YouTube, né? Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Nossa, e como ajuda, hein? Como ajuda? Meu Deus do céu. Ele sai de lá feliz. Nossa, descobri uma coisa que estava complicada de resolver. Jeito. Tem uma técnica aqui, olha, eu peguei agora ali. Com certeza, esse marido aí, quando ele precisa resolver alguma coisa. Às vezes você resolve um barulho no carro, ele vai lá no YouTube, passa horas lá, horas. Tem um barulhinho aqui, lá no carro. Às vezes é um cara curioso, né? E passa horas no YouTube. Para resolver aquilo ali. Quando ele tem uma situação lá no trabalho, ele procura ajuda, né? Lá, conversa com um amigo conversa com outra pessoa, troca experiências. Muda de setor, procura ali mudar, não, ali tá difícil. Procura faz resolver. Um curso, se especializa. Melhora o currículo. Isso é procurar ajuda, né? E pro relacionamento? Vem pra cá, pra uma live como essa, vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? Olha, não obriga teu marido a fazer nada, não. Tá? Mas deixe sinais. Deixe sinais de que você está fazendo isso, que você está procurando conversar acerca do relacionamento de vocês, que você está investindo um tempo, né? E que tem sido muito legal para você, tem te ajudado você a entender algumas coisas que você não entendia acerca do relacionamento e que, né? E aí dê sinais do seu comportamento que você está melhorando. Porque se você está acompanhando uma live, está fazendo um curso, está fazendo qualquer coisa para melhorar o teu relacionamento, mas você está se tornando uma pessoa mais difícil, então aí ele fala, não quero fazer esse curso aí não, pelo amor de Deus, olha só o que está acontecendo com você. Eu nem quero passar longe aquilo ali. Né? Agora você só sabe me criticar. Não, procure mostrar uma faceta de que realmente está dando certo, que está legal. Né? Mas venham para cá, procurem ajuda. Quando a gente encontra uma dificuldade, a gente procura aprender a superar aquela dificuldade. Ela disse aqui, é o que falo para ele, que ele precisa procurar ajuda, né? Mas ele não tem interesse. O que mais esse marido não tem interesse? Quando você sugere, digamos assim, uma viagem, ele não tem interesse? Quando você sugere trocar a geladeira, ele não tem interesse? Quando você sugere, sei lá, um exemplo, outro qualquer, ele não tem interesse. Ele não tem interesse em nada que diz respeito a vocês, ao relacionamento, à família, à casa de vocês. Ele perdeu o interesse. Porque, pelo que mais ele perdeu o interesse? A vida toda, de uma maneira geral, de repente o cara está depressivo. Qual é a situação? Exatamente. Né? É muito complicado, a gente tem que abrir muitas janelas porque a gente não sabe o caso específico, né? Como a gente não está lidando com um casal. A gente não está mentoreando um casal, né? Mas essa é uma situação. Ele perdeu o interesse por tudo? Não, ele perdeu, ele só quer dormir. Acontece. Né? Um dia desse a gente estava conversando com alguém que viu o seu parceiro dormir quase 40 dias dentro de casa. Perdeu o emprego, ficou muito mal, entrou num quadro de depressão, ficou quase 40 dias em casa dormindo, praticamente dormindo, não conseguia fazer nada na vida, né? E aí, médico, tratamento, medicamento, arribou o homem foi pra vida. Foi pra vida. Sim, porque ele não tem interesse em o que está acontecendo? Buscar ajuda para o nosso relacionamento que está muito conturbado e o casamento está acabando. Mas não é simples assim, né? Existe uma história nesse relacionamento. O que houve? Existe uma história. É igual a gente está falando, puxa vida, eu perdi o interesse sexual pela minha esposa, né? Não tenho mais tesão por ela. Será que não é uma questão hormonal? Será que tem uma história por trás disso? E é disso que a gente está falando, né? Sobre procurar resolver o problema que está acontecendo, tratar a situação de forma profunda. E na fonte, né? E lá onde, sim, voltar atrás, onde será que começou isso? Vocês têm 5 anos de casado, já está assim? Tem 10 anos de casado, já está assim? Não, já tem 30, 40 anos de casado. A gente é assim mesmo. Com 40 anos de casado? Não. Não, gente. Não. O que acontece com o tempo, com 40 anos de casado, não é o tempo de casamento. É a questão hormonal mesmo.
É questão hormonal. O corpo deixa de produzir certos hormônios, né? Estava vendo na academia ontem a gente estava na academia, e aí eu estava vendo um casal, não sei se você percebeu, mas foi a primeira vez que a gente viu esse casal lá, que eu vi pelo menos, né? Na academia. A gente começa a conhecer as pessoas, né, que vai à academia. Conhecer de vista, né? Tudo bem, tá? Tem um monte de gente lá. Tinha um casalzinho, mulher, mas já bem velhinho, e o personal estava acompanhando eles, né? E o senhorzinho ali, tá? E o cara botava lá um pezinho para ele levantar. Falei, cara, é isso aí. Vamos chegar lá. É isso aí, velho. Ó, uou! Né? Então, assim, são fases da vida que, para serem vividas com saúde, precisa ser. E existe vida ali e eles ainda querem continuar. Eu tava vendo lá o senhorzinho empurrando um peso com as pernocas dele, né? E a senhorinha do lado ali, né? Olhando, acompanhando. É isso, gente. Não, a gente tem 40 anos de casado, acabou pra nós. Não! Acabou, não tem mais sexo, agora a gente já virou irmão, olha só que a gente já virou irmão. É engraçado assim, quem é que tá falando isso que a gente já virou irmão? Será que são irmãos mesmo ou tem um dos dois que tá... Um dos dois que tá super interessado. Com a cabeça toda maliciosa. Super interessado em alguma coisa, mas o outro aí tá respeitando o outro lado, porque o outro lado já não tá mais, esfriou mesmo e tudo mais. Mas e essa pessoa que ainda tá... conversar, né? Cara, é preciso conversar. É preciso conversar. Amor, tá bom pra você? Ah, olha, eu acho que pode ficar melhor, hein? Aí, olha, é preciso dar um passo à frente. Ah, mas ele tem que entender que a minha vontade já passou. E a senhora tem que entender que a dele não passou. Então, vai atrás de ajuda. E como vocês são um casal, sabe? É preciso mesmo sentar. Não, vamos resolver isso aqui, porque a vida... assim, uma vez eu vi uma expressão que eu achei tão legal, que é assim, morrer vivendo. Morrer vivendo é viver a vida até quando não dá mais. Não é o contrário, né? Não é tá por aí morto, né? Não é viver morrendo, não. É morrer vivendo. Sabe? Fulano tá em pé, não sei nem porquê. A gente já ouviu isso, né? Ele tá de pé, não sei nem porquê. Não, é viver a vida, é estar maduro já e tá em pezinho, em pezinha, e curtindo a vida, indo para academia e fazendo ali as suas reposições se necessário. Gente, é isso. Procure ajuda, Paty. Você comentou uma coisa muito séria. Eu não aguento mais, não suporto mais conviver com meu marido. Perdi todos os interesses nele, como homem. Só não tenho para onde ir, por isso continuo na casa. Não aguento mais a vida que levo e não... isso aqui é o retrato de um casamento que não foi cuidado. Agora Sim. assim, né? Chega um ponto que a pessoa vai suportando uma situação, suportando várias situações, suportando um empilhar de situações não resolvidas, né? Chega um momento que... É um casamento que não foi cuidado pelos dois. Porque um casamento são os dois, né? A gente sempre diz que a gente acha mais parece que é mais fácil de lidar com um casal que está passando, por exemplo, por uma crise que aconteceu, que se instalou no casamento, por uma traição. Sabe? Porque houve uma traição, então você consegue isolar o problema. Está aqui o problema. Gente, essa é uma situação muito grave e que a gente está aqui olhando para ela. Como é que a gente pode resolver essa situação? É difícil, não é fácil, vamos lá. Agora, quando a gente olha para um casal que a pessoa fala assim, olha, eu não sei o que é. Eu nem sei mais porque que eu quero me divorciar, mas eu sei que eu quero me divorciar. Não sei o que houve. Sabe? É um retrato de um relacionamento que foi descuidado, que foi vivendo a vida, empurrando as coisas, né, de qualquer forma. Não, o tempo resolve, não, isso aí passa, não, essa crise vai passar rapidinho, daqui a pouco passa, e não procuraram ajuda, não buscaram ajuda, e aí hoje olham um pro outro e falam assim... Não vê razão, né? E aqui E assim, aí não vê razão para continuar naquele relacionamento, mas lá no fundo tá achando que o próximo aí sim... com o próximo vai ser tudo diferente. É porque a pessoa tem a ilusão de que no próximo ele vai encontrar uma pessoa que ele vai fazer um filtro e todos os defeitos que essa pessoa tinha, então aí ele vai, se ele identificar, ele vai pro próximo para que não encontre aqueles defeitos.
Só que o ser humano ele tem uma habilidade fabulosa de apresentar novos defeitos. Inventar coisa nova. Não tem jeito, nós somos imperfeitos, né? Duas coisas sobre esse caso, né? A gente lamenta muito que você esteja vivendo isso, mas a gente sempre diz que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, a gente sempre diz que tem jeito. A gente pode transformar o nosso relacionamento conversando, sabe? A partir de conversas. E é por isso que a gente está aqui todo sábado conversando, porque a gente realmente acredita que conversando a gente pode sim consertar. Lembra quando vocês se conheceram? O que vocês mais faziam quando vocês se conheceram? Essa pessoa, essa parceira que está dizendo aqui, vocês são a favor da mulher ficar com um cara que trata ela 24 horas com ignorância? O que vocês acham que deve ser feito nessa situação? A mesma que disse que o casamento está desse jeito, que não tem mais jeito, que não tem interesse nenhum mais, de nenhuma forma, pelo marido. A favor de um cara... a verdade... a favor que a mulher fique com um cara que trata ela com ignorância. Ela está dizendo assim, com grosseria, né, digamos. Né? Ela está colocando aqui ignorância como grosseria. Com casca e tudo, né? Você... Assim, aí é uma história, né? É uma história de vida. É assim, quando começou, quando? De maneira nenhuma nós não podemos compactuar com maus tratos, com um tratamento grosseiro, com um tratamento indigno. Mas é assim, no primeiro, né? Na primeira situação você não teve limite, não impôs limite. O relacionamento ele é construído ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo a gente vai construindo da primeira vez, né? Não é lá no namoro quando acontece uma situação e a gente sabe que acontece. Lá no namoro aconteceu uma situação que a moça aconteceu uma coisa qualquer e a moça foi pra cima do cara, né? Deu lá uns gritos, ou vice-versa, né? Deu lá uns gritos, humilhou ele de alguma forma. E aí... E aquela situação foi tida como normal, né? Não, aí um dos dois, né, o cara que foi agredido verbalmente, né, diminuiu, aceitou, e aí veio uma segunda vez, aí depois no noivado também aconteceu. E se estabeleceu e aí situação, casou como sendo isso uma coisa que faz parte. Como se casamento fosse isso. Gente, a gente precisa aprender o que é ser casal. Aprender o que é ser casal. E às vezes não importa se a gente tem 20, tem 30 anos, 40 anos, a gente precisa aprender o que é ser casal hoje, né? Eu preciso ser casal com a minha esposa em todo o tempo, né? Os anos vão passando e ela vai se modificando e eu preciso aprender o que é ser casal com essa nova mulher que ela vem se tornando. Sabe, essa coisa de ser casal é algo que vai tomar a nossa vida, toda a nossa vida, até o fim dela. Nós vamos precisar prestar atenção nessa relação. Não pode deixar as coisas fluírem como vem vindo. Por quê? Porque nós vamos modificando. A gente está falando de hormônios aqui, isso nos transforma. Isso faz a gente menos sensíveis para algumas coisas, mais sensíveis para outras, e nós vamos nos transformando enquanto pessoa. O tempo vai passando e nós vamos modificando. E a Dalvani precisa descobrir o que é ser casada com um cara que hoje é diferente do cara que era 5 anos atrás, e que será diferente daqui a 5 anos, e esse exercício é o mesmo daqui para lá, né? Então senão vai chegar uma hora que a gente vai olhar e falar assim, não dá mais, não tem como. Eu nem sei mais porquê, mas não tem como. Porque não foi sendo, é preciso, e esse é um alerta, sabe? É um alerta, esse é um sinal de alerta para nós todos, para todo mundo que decide ter uma vida a dois. Nós estamos em constante mudança. Não dá para você se comportar da mesma maneira que você sempre se comportou, até porque você não vai conseguir fazer isso, né? Você está se modificando como pessoa, você vai também mudar o seu jeito de tratar seu parceiro, sua parceira. Então esse investimento, ele é ad eternum, é para sempre. Durante todo o nosso relacionamento, a gente vai precisar estar cuidando disso aqui. É como o trânsito. Você começou a dirigir há 20 anos aí na sua cidade e tinha X carros dirigindo. 20 anos depois, o trânsito mudou completamente. Agora você teve que se adaptar? Você teve que ir se adaptando, né? Você teve que se adaptando àquela situação. Você trocou de carro. Antigamente você dirigia um carro 1000, hoje você dirige um carro 3.0 com muito mais potência. Você tem que se adaptar àquilo ali.
Né? São situações novas que vão surgindo, as coisas mudam e você precisa ir se adaptando a essas mudanças. Porque senão não vai funcionar. Não tem como eu ir para a rua e dirigir aqui no lugar onde eu dirijo, como eu dirigia há 20 anos atrás. A gente mora aqui há muito tempo. Não tem como. As coisas mudaram. E do mesmo jeito, não tem como eu tratar a minha esposa da mesma maneira que eu tratava ela há 20 anos atrás, simplesmente porque ela é outra pessoa. Ela é outra mulher. Então nós precisamos ir crescendo como casal ao longo do tempo. Essa é uma coisa divertida. Você tem que passar a ver isso como uma coisa divertida. E não como um peso que você tem que carregar. Se tem uma coisa que você não pode se queixar do relacionamento, é que é uma coisa tediosa. Nunca será tedioso. Se você estiver de fato casado, prestando atenção nessa mulher, nunca vai ser tedioso, porque ela sempre vai estar inventando uma coisa nova, você tem que lidar com ela. Sempre vai estar surgindo uma novidade. E daqui para lá é a mesma coisa. Agora, você tem que estar pronto para se reconstruir, para se redescobrir como homem, como marido. É como ter filho. Você tem um filho com 3 anos de idade, você trata ele de um jeito. Quando ele tem 15 anos, você trata ele de outro jeito, porque não vai funcionar. Você tem que se redescobrir como pai. Por que as pessoas acham tão difíceis imaginar que o casamento precisa dessa evolução? Tudo a gente precisa estar evoluindo. Em tudo que a gente faz. É porque elas acham que quando se casam, aí pronto, acabou, fechou. E aí você colocou um tempo desse que é o começo, né, gente? É o começo. Começa ali. Não é assim, pronto, eu já vivi isso, já vivi aquilo, já vivi... Aí deu sim, casei, acabou, pronto, agora eu não preciso mais isso, não preciso mais aquilo, não. Aí é que você começa o sim, tudo. O sim é aí o começo. Começa tudo. O sim é o começo. As coisas estão começando agora, né? Gente, seria muito legal a gente passar um bom tempo aqui mais conversando. E muita gente aqui, live maravilhosa, hoje os casais precisam ter mais paciência um com o outro, equilíbrio é fundamental. E obrigado pelo... São sinais de alerta, paciência. Tá faltando paciência. Aqui. Marlene. Gente, vamos voltar nesse assunto, ok? Na semana que vem? Porque nós não conseguimos fechar. A gente queria fechar hoje, mas aí surge mais e mais situações, né, e tal. Mas olha só o que a Marlene acabou de falar, e a gente já está no apagada das luzes aqui da nossa live, né? E ela está falando sobre falta de paciência. Está faltando paciência na sua casa? A Tereza colocou aqui, o interesse foi perdido, é sentar e conversar. Pelo simples fato de empurrar com a barriga não é a solução. Realmente, né? A gente colocou aqui. Sim. Diálogo, a gente estava falando na live passada, na outra, que alguém colocou. Tem que, quando começa... Perder o interesse pelo diálogo é um sinal aí de alerta, né? Teve uma pessoa que comentou sobre ela perdeu o interesse do marido como homem. E a leitura que eu fiz dessa observação, lembra desse comentário? A leitura que eu fiz dessa observação, né, que eu perdi o interesse do meu marido como homem, é que a senhora perdeu o tesão por ele. Eu posso ter enganado. Mas ela não tem interesse mais de forma nenhuma, nem como homem, né? Então ela colocou a coisa sexual aí no meio. A questão da sexualidade está bem colocada, aqui, bem encaixada. Perdi o interesse pelo meu marido como homem. Né? Então, se ele como homem, como ele não tem virilidade para a senhora, se a senhora não se interessa como mulher, ele não a atrai. A senhora como mulher e ele como homem, não existe essa atração. Olha, certamente a senhora pode estar tendo um problema de hormônio. Certamente a senhora pode estar tendo... É uma questão hormonal. Nós já vimos isso acontecer mais de uma vez. A gente está batendo bastante nessa tecla, porque é uma coisa que acontece demais. O tempo todo isso está acontecendo. E a gente não está aqui dizendo que com certeza... com certeza é isso. Porque tem as situações que a mulher é maltratada pelo cara. E aí isso... ela se fecha mesmo ela não tem o que entregar para esse cara que a maltrata. Isso é uma outra situação, é uma situação. Mas tem um ciclo vicioso, né, Dovani? Tem um ciclo vicioso. Por isso ela eu falei perde o interesse. Tem uma história aí. Tem uma história. Começou onde? Quando começou isso? Né? Vocês estão assim porque já são um casal maduro, já tem vários anos de casado, ou... Sempre foi assim? Passaram por um trauma, porque pode acontecer, acontece mesmo. Às vezes a pessoa tem uma notícia muito ruim.
Gente, olha, por exemplo, perdeu o emprego. Perdeu o emprego numa fase da vida, com 20 anos você perdeu o emprego é uma coisa, mas com 55 anos de idade você perdeu o emprego é outra coisa completamente diferente. Então é um peso muito maior, né? Nós somos gente. Tem uma história aí. Tem uma história por trás, né? Então, às vezes será preciso lidar com isso. Luto, sei lá, aconteceu um falecimento de alguém muito importante, pode se abater sobre o casal também. Então são diversas situações que Alguém está perguntando aqui, vocês são chineses? Eu não entendi bem a pergunta. Assim. Deixa eu ver aqui, chega não, perto meu olho aqui, é bem pronto. O meu olho é um pouco puxado, tá? Meu olho é um pouco puxado. Não somos chineses, não, nós somos... mas não somos chineses, eu não tive a sorte. Do lado de baixo do Equador. Nós somos do lado de cá, do Equador. Legal demais, obrigado, né? gente, fechando nossa live. Começa às 10 horas, todo sábado, café com a gente, com G e Dalvani. E a gente quer ver você aqui na semana que vem. Nós vamos ter que voltar a esse assunto, né? Tratar um pouco mais sobre esses sinais de alerta para o relacionamento. Pessoal que assistiu, que esteve conosco pela primeira vez, obrigado. Volta próximo sábado. Obrigado. Segue a gente lá, ativa o sininho, deixa eu colocar aqui compartilha. Colocar o pessoal segue lá do a gente YouTube. lá no YouTube. O pessoal do YouTube tá vendo lá as nossas mídias sociais, tá? Se você não segue a gente no YouTube. Vai ficar gravada a live no YouTube. No YouTube, nós vamos deixar gravado no YouTube, tá? Não aqui no Instagram nem no TikTok, mas lá no YouTube fica gravada para você, ok? Você pode reprisar, ver algum ponto que te chamou a atenção, compartilhar com outras pessoas. A Kel diz, vou voltar, ela gostou bastante, fez elogios e tal, disse, vou voltar. Obrigado, Kel. Traga lá o seu parceiro. É isso, gente. Obrigado a você que esteve com a gente até agora. Foi muito legal, foi um tempo muito bacana. Sábado que vem a gente volta. Durante a semana a gente está postando os nossos reels, enfim. Assista lá a live no YouTube e façam comentários lá. Né? Lá no YouTube o teu comentário vai ficar. Eu acho legal isso, que o teu comentário fica lá. Então sempre acrescenta para as pessoas que vêm depois. Então se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, segue a gente e vamos fazer isso, tá bom? Acho que fica bacana assim. É isso, né, mulher? Né? Chega, por hoje chega. Pessoal, Deus abençoe vocês, que seja um fim de semana bacana, tá? Que haja muito respeito aí na sua casa. Isso. Que tenha paz. Tenha paz. Que deixe pra lá, do lado de fora da porta, as grosserias. Do que depender de você, que haja paz na tua casa. Isso. Do que depender de você, que haja paz. Que você seja um agente de paz, de harmonia na sua casa. Sabe o que significa isso? No que depender de você, é que você será um promotor da paz. Vai começar em você. Então, faça isso. Que a partir de você se instale na sua casa um ambiente de paz. Tá bom? G Dalvani, nós. É isso, G Dalvani, exatamente. G Dalvani. Mas pode trocar que não tem problema não. Nas outras mídias você vai encontrar exatamente com esse arroba. No Facebook, você vai encontrar exatamente com esse arroba. Arroba G Dalvani. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Beijos. Seja boa a sua semana.